Apoio Mosaic, especialista em fertilizantes. Olá, você da TV Mercado. Estamos aqui mais uma vez com o Paulo Torres e vamos conversar mais uma vez sobre temas, né, sobre assuntos diversos do nosso cacau, né, Paulo? Mais uma vez. Correto. Aqui, Um prazer estar aqui, Adilson, para mais um bate-papo informal. Inicialmente a gente teve aí um temporão, para nossa surpresa até. A gente não viu passar isso, talvez pela própria concentração que houve, né, do temporão. O temporão foi anunciado oficialmente agora aí em torno aí de 1.600.000 sacas de cacau entre Bahia e Pará, sendo em torno de quase 400, Bahia, Pará e Espírito Santo, né, próximo aí de 400.000, quase 500.000 sacas provenientes de outros estados, né, Pará e Espírito Santo, e Bahia se falou em torno de 1.200.000 sacas. Olha, para mim foi uma surpresa muito grande. A gente viu a safra muito concentrada nos meses de junho e julho. Esse ano realmente foi um sufoco. Até abril, início de maio, foi um aperto. A quantidade que entrou de cacau foi bem pouca, previsões do temporão pequeno. Agora tem que lembrar que o temporão, como é medido pelo Hartmann, vai de maio a setembro. Né? E realmente aí, julho, agosto, setembro, recuperaram um pouco. Eu cheguei em setembro com 10, 15% abaixo do ano passado, que foi melhor do que eu esperava. Realmente, os primeiros 6 meses do ano, de janeiro a junho, foram assustadores. E a safra está menor do que o do ano passado. Está menor do que o do ano passado. Então, eu acredito que no cômputo geral, de janeiro a dezembro, a gente vai estar entre 20% a 30% abaixo do ano passado, se não tiver mais. Eu estranhei o número do temporão, porque a gente que conversa muito com o produtor no dia a dia, a gente notou assim casos de queda até de 60%, 70%. Isso, a queda de 60%, 70% estava em maio, junho. Exatamente. Aí depois ele vem recuperando. Isso. Quando ele estava junho e julho. Mas o temporão que é medido para os números oficiais é até o final de setembro. O mercado ele vem apontando queda constante, o mercado vem caindo bastante, o mercado hoje ele está o quê? Seria em torno de 2.560 dólares? 2.550, 2.600. Ele não vem caindo. Quando nós conversamos da última vez, eu acho que estava falando do mercado que ia ficar nessa faixa, talvez 2.600 a 3.000, 2.500 a 3.000 nessa faixa. Varia em relação ao valor do dólar, em relação ao euro e à libra, porque o mercado que rege o cacau físico é o mercado de Londres, é o mercado em libra. Então a taxa da libra-dólar influencia se Nova York está um pouco mais fraco ou um pouco mais forte do que deveria ser a arbitragem. E a expectativa era que a safra tivesse, os números que se diziam era 300 a 350 de excesso de produção, que dá mais ou menos 10% da produção mundial. Ou seja, 350.000 toneladas. 350.000 toneladas. Superávit de produção. Produção mundial. A produção mundial é 3,5 milhões, quer dizer mais ou menos 10%. Depois, ultimamente, você também escutou falar, as pessoas estão dizendo, o superávit é maior. Realmente. As estimativas eram de 250 a 350, mas o pessoal que conhece, que sabe, a expectativa era que fosse de 300 a 400. Claro. Outro fato também, Paulo, é essa questão dessa crise europeia, dessa crise econômica estabelecida na Europa. A Europa é o grande centro de consumo de chocolate do mundo. E o que a gente observa hoje é que realmente há uma certa retração dos fundos, baseado nessa perspectiva negativa que existe na Europa. Tá? Isso então, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com cacau. Graças a Deus não tem nada a ver. É um efeito do qual nós não podemos fugir, é um efeito colateral. O cacau sofre porque toda a economia europeia, americana, a economia mundial está bamba das pernas. Claro. Então as pessoas apertam o cinto. Tudo que aperta o cinto, uma quantidade de dinheiro que está nos fundos, tira um fundo que tinha 600 milhões de investido, passa a investir 400, bota 200 em caixa para alguma coisa. Então reduz o tamanho de todos os fundos. Vão pipocando, tem gente que vai pipocando, assusta. O sujeito quebra um fundo, perde dinheiro outro, aí assusta, o pessoal retrai mais ainda.
Eu estava conversando com um desses gestores de fundo na semana passada, em que ela estava dizendo que os investidores dos fundos estão assim olhando, procurando algo que seja menos volátil do que o mercado futuro, né? Que aí estavam olhando para investimento em agricultura, que é uma coisa que o retorno é mais lento e mais longo, mas pelo menos mais seguro, e baseado também de que a demanda para alimento vai ser sempre crescente. Claro. Então, baseado nisso. O retorno é menor, mas o pessoal abaixa a bola um pouco dos fundos. Então, isso existe, uma retração. Mas nós vimos isso na crise de 2008, depois nós vimos novamente. O que acontece é que a volatilidade do mercado de futuros é perigosa. Quando perde esse dinheiro, todo mundo fica assustado. Mas o fato é que todos os gestores de fundo ganham de acordo com a performance. E a boa performance vem com alto risco. Então eles acabam voltando sempre para o mercado de futuros, as commodities, que tem um pouco de alto risco, mas o interesse deles é ter um retorno maior. Como é que você vê a relação de preço aí para a gente ir até esse final de safra principal aí e tal? Como é que você vê dentro desse quadro de mercado que a gente tem hoje aqui? Olha, a perspectiva de mercado continua talvez um pouco mais baixa do que a última vez que eu estive aqui falando. Falei 2.600 a 3.000, ficasse talvez entre 2.800 e 3.000. Eu ainda acredito que 2.600, entre 2.500, 2.600 a 3.000 ainda é uma faixa, ok? Todas as pessoas com quem eu tenho falado lá fora, porque para o preço de mercado hoje, essa safra que passou, acabou. Não interessa, é morto. O que interessa agora é previsão de safra nova. Eu já ouvi dizer que a próxima safra da Indonésia, as estimativas foram diminuídas em 50 mil toneladas. Tá? Na Costa do Marfim, a estimativa de safra deu uma diminuídazinha. Então, já está se falando que na próxima safra você vai ter uma situação de balanço ou menos. O câmbio também a gente está vendo. Então, eu acho que a câmbio deu uma ajuda, me ajudou quando eu sugeri que o mercado ia ficar entre 70 e 90 a 80, cento pau, a média. A minha média, 2009 até final de 2010 foi de 89, quase 90, 89,7, uma coisa assim. E para mim, eu sempre pensei em 2011 até meado de 2012, se a minha média for 80, tá ótima. E o que é que você sugere de preço, de faixa, dentro desse quadro aí? A minha média é 80. Então, entre 70 e 80, talvez, aí? Não, pode mais, ele pode mais, mas é que até dezembro ele não vai a lugar nenhum, eu acho. Até lugar nenhum. Até dezembro, para mim, ontem ou antes de ontem, não sei, bateu 78, vende. Porque ele vai voltar, ele bate ali, olha no gráfico, ele bate a 2.800, ele volta um pouco, ele não vai para lugar nenhum, vai ficar andando de lado. E se vier, depende também do dólar, né? Eu acredito que é nessa faixa, eu acho que ele pode variar de 70 a 80 mesmo. Bom, Paulo, vamos mudar o preço um pouco aqui. Nós ficamos realmente impressionados, né, com uma matéria que nós fizemos há dias atrás, numa fazenda no extremo sul. Lembrança. Do grupo Lembrança. É um grupo realmente que nos impressionou bastante, tá? Assim, pela sua determinação, a forma de fazer agribusiness mesmo. Eles sabem fazer agribusiness, entendeu? Eles são de origem, eles são capixabas, plantadores de mamão e tal, e usaram a tecnologia. Nós fizemos uma matéria lá, uma matéria espetacular, essa matéria está aí no site, para quem quiser ver. Ela vem batendo recorde de visitação nessa matéria. E é um exemplo completamente novo. Eu fiquei assim, muito entusiasmado com tudo que eu vi, principalmente com a inovação, né, a maneira como eles inovaram a forma de produzir cacau. Eu visitei a Fazenda Lembrança, acho que em 2007, 2008, e vi o vídeo, achei o vídeo fenomenal, extremamente bem feito. Não conhecia essa nova máquina que eles têm de quebra de cacau, que é uma ideia nova, mas e o que eles fazem não é uma inovação na agricultura, é uma inovação no cacau. Na agricultura, toda agricultura é essa, plantado, uniformidade de árvores, uniformidade de tratos, mecanização o máximo possível, e eles aplicaram isso no cacau, porque inclusive já tinham fazenda de mamão e tem a topografia deles é fantástica.
Isso pode ser feito aqui na região. Eu, por exemplo, minha próxima aquisição na fazenda é um pequeno trator, um trator pequenininho que existe, que é baixo, que traz a carreta, que vai fazer uma diferença brutal em toda na eficiência da mão de obra, sabe? Outra coisa também que é almejado no futuro é você ter toda a sua fazenda balizada corretinha, árvores exatamente do mesmo clone em blocos, espaçamento que você possa passar com o trator, tem que ser dessa maneira, tem que se tornar profissional. Ok, assim encerramos esse bloco e falaremos no próximo bloco sobre a CEPLAC, nova gestão da CEPLAC, a questão da cooperativa, né, a criação da nova cooperativa da APC, e também falaremos sobre o Salão do Chocolate de Paris.